Enfim, chegamos ao penúltimo arco de Sandman, onde muitas despedidas vão acontecer e muitos ciclos irão se encerrar para poder se reiniciar. Então preparem os coraçõezinhos, já aproveitem, deixem um like maroto para ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, o programa semanal de quadrinhos aqui da Maré Geek. Eu sou o Sérgio, no Lendo Sandman desse mês falaremos sobre Entes Queridos ou As Bondosas, arco que vai das HQ Sandman número 57 até a revista Sandman número 69. Bom, esse é um vídeo que ele tá bem atrasado, né, eu demorei pra ler esse arco porque é um arco mais denso também, que a gente se despede de muita coisa intensa acontece, então é um arco que eu quis ler com calma também, até pra poder pensar mais a respeito dele. É o arco mais longo que tem em toda a série de Sandman. E ele, diferente dos outros arcos, né, em que dá, eu acho, pra você ler sem conhecer o resto, né, e adentrar aquela história e tudo mais, esse é um arco que eu acho que ele é essencial você lembrar de todos os lugares pelos quais essas personagens já passaram, porque muitas personagens retornam, muitas pontas vão se atando, né, e aí você vai percebendo que cada história, até aqueles arcos que pareciam meio fillers, aqueles continhos que o Neil Gaiman colocou no caminho, eles têm um papel fundamental para esse desfecho. Na edição definitiva a gente começa com uma outra história, né, com uma história chamada O Castelo, que foi lançada na revista Vertical Jam em 93, mas que é uma ótima história para começar esse encadernado, porque como ela é fora, né, da cronologia das 75 revistas, mas ela apresenta pra gente o Castelo do Sonhar, né, então a gente começa a ver alguns daqueles personagens, e isso ajuda a gente a relembrar também de muita gente, das dinâmicas de personagens que existem ali dentro. E é muito legal essa história porque ela é do ponto de vista de um sonhador, né? Então você vê tudo como se fosse um mortal adentrando esse castelo e conhecendo essas personagens todas que ali habitam. E aí, seguindo pra história, o arco As Bondosas acontece muita coisa, eu vou tentar enxugar bem e discutir algumas das questões que são abordadas aqui. Mas basicamente a gente começa vendo as bondosas, né, as três, que são a anciã, a donzela e a mãe. E elas meio que discutindo, falando sobre o fio da vida que elas tecem e tudo mais. E é um primeiro diálogo muito bom, porque é quase um desabafo do Neil Gaiman falando sobre esse trabalho das tecelãs, né, que não é apreciado pelas pessoas, né, que seriam o público, e que o desfecho quase nunca é satisfatório, e quando você dá o que as pessoas acham que elas querem, elas na verdade não gostam, então tá sempre apertado, elas falando como se fossem roupas, né, então tá sempre apertado demais, o caimento não tá bom o suficiente, e por aí vai. Então é uma conversa muito legal de acompanhar. Então basicamente o que acontece é que a gente revê a personagem Lita Hall, né, que a gente viu lá nos primeiros arcos, que ela tava aprisionada com o marido e tava grávida dentro do Sonhar por muitos anos, pelo tempo que o Morpheus ficou aprisionado. Então, por essa gestação ter ficado tanto tempo dentro do mundo dos sonhos, o Sandman falou pra ela que aquela criança de alguma forma o pertencia. E como de alguma forma ele que desfez tudo aquilo que estava aprisionando ela dentro do sonho e mantendo o marido dela vivo, né? O marido dela estava vivendo como Sandman, super-herói, dentro daquela realidade alternativa meio que do sonhar. Quando o Morpheus desfaz isso, o marido dela morre de vez, então ela fica muito ressentida e com raiva e com medo do Morpheus do dia em que ele vai vir buscar o filho dela, né, o Daniel, que ele diz que pertence a ele. E aí o que acontece é que rola uma armação do Loki com o Puck, do Mundo das Fadas, né, que eles sequestram o Daniel, o filho da Lita Hall, e fazem ela achar que foi o Morpheus, ela acha que o Morpheus raptou o filho dela. E aí tem uma cena muito interessante que eles queimam o bebê, né? Eles queimam o Daniel e ele tá segurando uma pena de fênix, que é um ser que renasce das cinzas, né? E aí eles mostram, e aí eles se disfarçam meio que de policiais e que estão investigando o sumiço da criança e falam pra Lita Hall que o filho dela foi carbonizado, né? Que ele morreu. E aí ela perde completamente a cabeça. Ela fica então dividida entre a realidade e um mundo
paralelo, assim, que ela tá tentando descobrir como ela pode se vingar, né? Ela acha que o Morpheus matou o filho dela, então ela quer se vingar dele, e ela consegue a possibilidade de vingança com as bondosas, com essas três que estendem a mão pra ela e dizem que elas podem corrigir isso. E aí nós descobrimos que as bondosas, elas têm o poder de vingar dívidas de sangue. Então elas podem matar, elas têm esse aval do universo para matar, e esse poder, se a pessoa de quem elas estão indo atrás derramou o sangue da própria família. E nós vimos recentemente o Morpheus matando o próprio filho, o Orfeu, que era o que ele mais queria, né? Ele queria poder finalmente morrer, mas quem deu este golpe de misericórdia foi o Morpheus, o que selou o seu destino para sempre. Então, falando agora sobre personagens, né? Uma primeira personagem que já reaparece, tem um papel muito importante nesse arco, né? Descobrindo coisas, é a Rose Walker, né? Lá de Casa de Bonecas, que aqui, alguns anos depois, ela tá entendendo ainda o que aconteceu com ela e tudo mais, e tentando entender quem ela é, e a gente vai descobrindo várias coisas a respeito dela, como por exemplo, que ela é neta de Desejo, né, porque ela é filha da criança que nasceu da Unity Kincaid, né, que ficou muitos anos dormindo, né, por conta do aprisionamento do Morpheus. Então a gente descobre que quem teve relações com ela para ela engravidar foi Desejo. Pela Rose a gente revê outras personagens também, como a Zelda, que tá morrendo de HIV nesse momento, né? Ela tá cuidando dessa moça, a Zelda, e ela tá nessa situação. A gente revê também o Hall, que era a drag queen que morava com a Rose, né? Que tá muito amargurado agora, lidando com outras questões. E aí é muito interessante ver como essa relação se dá também. Outra personagem que reaparece é a Thessaly, que agora tá com um outro nome, que é uma personagem que apareceu lá no arco Um Jogo de Você, que é uma bruxa. E a gente começa a entender um pouco mais da relação dela com o Morpheus, né? Que parece que eles tiveram um envolvimento amoroso, não bem resolvido, eles têm muitos ressentimentos um com o outro. Inclusive ela acaba dando, por mais que ela tenha sentimentos ambíguos com isso, ela que ajuda o destino do Morpheus a ser selado. O Alex Burgess também, que era filho do homem que aprisionou o Morpheus, né, que por muito tempo foi guardião do Morpheus nessa prisão, que no final lá do arco Prelúdios e Noturnos a gente vê que ele é amaldiçoado com o eterno despertar, né, ele fica pra sempre dormindo e tendo pesadelos horríveis com o despertar. Ele também, de alguma forma, vai sair dessa. A gente revê ele, né, nesse momento e vê o que acontece com ele após o desfecho, né, como que ele se liberta disso também. No Sonhar, o Morpheus ele constrói um novo Coríntio, né, ele destruiu o Coríntio lá no início, e aí agora ele tá construindo uma nova faceta do Coríntio, né, pra meio que lidar, gerenciar esses pesadelos, né, um grande feitor de pesadelos e tudo mais. Tem inclusive um diálogo muito legal dele falando sobre os pesadelos como esses espelhos da humanidade, né, como são os espelhos nos quais a gente se olha e vê as nossas inseguranças, nossas fraquezas e aquilo que a gente tem mais medo em nós mesmos, né? Então é muito interessante. E o Corvo do Sonhar, o Matthew, também durante todo esse arco tá muito se questionando sobre quem ele é, se houveram outros corvos antes dele, quem eles eram, etc. A gente descobre que o Lucian, né, o bibliotecário, ele foi um corvo do sonhar também. A partir de um momento ele optou por ser o bibliotecário. E aí a gente vai descobrindo um pouco sobre essa mitologia, né, esse lore do sonhar também. E aí é muito difícil ir vendo isso tudo acontecer porque é tudo muito inevitável e a gente vai entendendo, e é muito interessante como você percebe que cada ato do Morpheus e da história pela qual a gente caminhou ao longo de todas essas edições foi amarrando, né, atando nozinhos para construir essa colcha. Então é um fim inevitável mesmo, né? A gente tem também uma outra coisa que sela esse destino do Morpheus, é a relação dele com a Nuala, que era aquela personagem que foi dada pela Rainha das Fadas para servir ao Morpheus, e o Morpheus, a partir de um momento, começa a ser muito gentil
com ela, né? É super interessante o arco dessa personagem, porque dentro do mundo das fadas ela tinha o que era chamado de glamour, né? Ela usava como se fosse um feitiço nela, pra ela ficar dentro de um padrão de beleza, e aí dentro do sonhar ela não tem isso, ela fica sempre com a cara dela mais de uma espécie de duende e tudo mais, e quando ela, o Morpheus ele liberta ela pra voltar pro mundo das fadas, e no mundo das fadas ela não quer mais usar esse glamour, ela quer parecer quem ela quer ser quem ela é, e isso de alguma forma ofende as fadas e os seres daquele lugar. E aí é muito interessante porque aí o Morpheus, por ela ter trabalhado pra ele por todo esse tempo, né, arrumando o castelo e tudo mais, ele dá um dom pra ela, ele dá uma joia pra ela que se ela chamar por ele, em algum momento ele vai até ela. E aí é isso que degringola todo o desastre, porque quando as bondosas chegam no sonhar, se o Morpheus estivesse no sonhar, elas não poderiam fazer nenhum mal significativo pra ele, mas a Noala meio que descobre que o Puck tá tramando alguma coisa e tenta avisar o Morpheus e pede pra ele ir até ela. No momento em que ele sai do sonhar e vai pro mundo das fadas, não tem mais volta, agora ele tá completamente vulnerável ao poder das bondosas. Um aspecto muito importante do Morpheus que a gente percebe ao longo das histórias é essa obsessão dele pelas regras, né? Ele é muito certinho e muito fixado que algumas coisas têm que ser feitas de uma determinada forma e que existem regras e essas regras não podem ser quebradas. E aí por isso que tudo é tão inevitável, né? Porque sempre que alguém tenta falar alguma coisa pra ele, né? Tipo, não, mas você pode fazer não sei o que, não, mas você pode fazer de outra forma. Ele fala, não, existem regras. Existem regras. E ele bate muito nessa tecla. E é por isso que as bondosas têm esse poder sobre ele. Porque a regra é que elas podem vingar dívidas de sangue. Ele matou o próprio filho. Então não tem escapatória pra ele. E é muito interessante porque tem uma conversa dele com o Odin, que o Odin fala que fica na dúvida se, quando olha pro Morpheus, se ele tá vendo uma habilidosa aranha que teceu toda uma teia pra pegar alguém, ou se é uma gazela indefesa presa numa armadilha, né? E eu sinto que é um pouquinho dos dois, porque a gente viu que o Morpheus estava passando por muitas situações, que ele estava muito melancólico, repensando um monte de coisa. Então me parece muito que ele foi de bom grado a cada um desses passos que ele sabia que iriam desencadear no seu fim, né? E o Morpheus ele é muito, muito ligado nessas responsabilidades, ele fala muito sobre responsabilidade. E toda essa questão da responsabilidade dele para com os sonhos fez com que ele premeditasse e pensasse sobre cada um desses passos. Porque falam pra ele, por exemplo, Destruição simplesmente deixou seus domínios e foi viver outras coisas. Mas o Morpheus não consegue fazer isso, porque ele tem responsabilidades. Então ele justamente, inclusive, premeditou e pensou como que ele poderia ser substituído, como que com o seu fim as coisas poderiam continuar, o sonho poderia continuar. E aí tem várias cenas muito interessantes. Tem uma também que é no Jardim do Destino, em que vários destinos aparecem. O destino consegue se ver e o livro dele tá todo borrado, porque é um momento de decisão. Eu acho legal isso também, porque a gente fala tanto sobre essa questão, o destino está selado e tudo mais, mas o destino também é mutável, né? As nossas decisões, elas moldam quem nós seremos, como a nossa realidade vai ser. E é muito legal porque até esse perpétuo, que seria algo meio que soberano, algo como incontestável, ele também é capaz de mudar. E ficando à mercê dessas decisões das pessoas, né, dessas decisões desses seres, ele se multiplica e vários destinos aparecem pelo jardim e o livro dele não consegue ser lido com clareza até que chega um momento em que a decisão é tomada, um destino só sobra e o livro fica nítido. A gente tem inclusive uma sorte que sai no Biscoito da Sorte que as bondosas tiram lá no início, etc. Que tem até uma questão de tradução, né, no modo como escolhem as palavras e tudo mais, mas que do inglês seria mais ou menos como você será eu, você poderá ser eu quando eu me for. E aí tem um momento em que o Morpheus está falando um pouco sobre os objetos que ele criou, os objetos de poder que ele criou, e tem uma joia
verde, né? E aí ele fala um pouco sobre essa questão das joias, né? Das pedras preciosas, que às vezes elas são só uma faceta, né? Elas são uma lasca de algo, mas quando você olha para elas, elas são o todo, elas podem ser o todo também. Então mesmo esses pedaços do Morpheus, eles podem ainda ser ele, né? Podem ser o todo. E aí é justamente dessa esmeralda que tudo renasce, porque é disso que o Daniel, né, essa criança, ele foi teoricamente carbonizado pelo Loki e pelo Puck, mas aí a partir daquele momento ele começa a existir de uma outra forma, e o Morpheus dá uma missão pro Coríntio e pro Matthew para eles irem atrás e resgatarem a criança. E quando eles trazem essa criança pro sonhar, ela vai ficar ali meio que aguardando o momento certo da sua grande metamorfose. Eu acho muito rico como a gente vê ao longo de todas essas revistas um desenvolvimento muito grande do personagem do Morpheus, né? Como ele vai começando cada vez mais a se preocupar com vidas humanas, a se preocupar com as outras pessoas, e aí nesse momento ele vai vai se despedindo de algumas pessoas, né? Como por exemplo o Rob Gadlin, que é o homem que não pode morrer, e eles criam desenvolvem ao longo de todo o tempo, né, essa relação de amizade. E aí a gente tem uma rima com a cena que acontece lá, se eu não me engano, no Estação das Brumas, que é muito boa, que é o momento em que o Morpheus está se arrumando, né, se vestindo para a batalha. E no Estação das Brumas ele faz isso com uma sede meio que de vingança, né, de querer vencer a batalha. Só que nessa história de agora ele tá se arrumando para ir ser executado, né, para ser derrotado pelas bondosas. Então é muito legal porque visualmente a cena é praticamente igual, só que o tom da cena é completamente diferente, né? Os sentimentos, o interno do personagem é completamente diferente. E aí neste momento final com as bondosas a gente tem uma outra rima maravilhosa, que é a conversa do Sandman com a morte, né, que lembra muito da nosso primeiro encontro com essa personagem, que é lá na história O Som de Suas Asas, no fim do arco Prelúdios e Noturnos, e agora a gente vê os dois sentados novamente, conversando. E aí são personagens, eu amo a dinâmica desses dois personagens, dói muito ver este momento, você vê que a morte também não tá satisfeita com isso, tá um pouco ressentida porque ela meio que acusa o Morpheus de saber as coisas, de ter feito, de ter premeditado tudo aquilo, mas agora é um novo momento, né? Ele vai passar por um outro aspecto da existência que só a morte conhece, né? Então é uma cena muito bonita, bem esmagadora. E a partir desse momento em que o Morpheus dá esse adeus, né, o Daniel encontra a joia, né, aquela joia que era um aspecto de alguma forma do Morpheus, e quando ele vai ao encontro dessa joia, ele se transforma no novo sonho. Então Daniel agora é o mestre do sonhar, e uma nova faceta, um novo aspecto do Sandman nasceu ali, agora que Morpheus se foi. E é justamente esse tema que a gente veio discutindo nos últimos arcos, né? Como por exemplo no arco em que falamos sobre destruição e tudo mais, que é este momento de deixar partes de nós para trás para que novas possam surgir, né? Para uma nova faceta do sonho surgir. Outra coisa que me chamou muito a atenção nisso, mas aí como um processo pessoal meu, né, que eu vou compartilhar com vocês, que é a questão dessas transformações mesmo, né, como o olhar do Morpheus se transforma, e aí eu fiquei pensando um pouco sobre como o meu olhar sobre essa história mudou agora que eu tô relendo, né. Eu lembro de quando eu li Sandman pela primeira vez, há cerca de 5 anos atrás, quando eu cheguei nesse arco, foi muito difícil pra mim experienciar ele da melhor forma possível, principalmente pela arte, assim, eu não gostava dessa arte, eu achava, ela é bem minimalista, ela é bem diferente de tudo que foi construído até aqui, e aquilo gerou já um choque em mim, um distanciamento muito grande, que não me permitiu apreciar como eu poderia. E assim, dessa vez, né, tendo passado, era um outro Sérgio, obviamente, né, 5 anos atrás, com outra bagagem de leitura de quadrinhos e tudo mais, e eu fiquei completamente apaixonado por essa arte ao reencontrá-la. Eu acho muito bonito
o que o artista faz aqui, esse minimalismo, o uso de cores é maravilhoso, as cores todas, os momentos em que ele divide a Alita entre esse delírio que ela tá vivendo e a realidade e tudo mais, é tudo muito bem feito. A morte e o Sandman são, acho que, algumas das melhores das representações mais bonitas de ambos, assim, é muito legal de acompanhar. Então eu achei muito legal poder passar por esse processo de reler Sandman, de revisitar essa história e ter uma experiência tão diferente, né? Poder olhar com outros olhos para essa arte, para essa história. Que aí agora eu acho que é o casamento perfeito, assim, de roteiro e arte. É realmente uma escolha muito boa. E é isso, chegamos ao final do penúltimo arco de Sandman. No mês que vem falaremos sobre o último arco, o Despertar, que eu acho que serve quase como um epílogo disso tudo. Mas tem sido muito legal poder revisitar essa obra e poder discutir com vocês. É um arco muito complexo, muito longo. Peço desculpas se ficou muito confuso tudo que eu falei, mas é um arco que ele tem que ser experienciado, né? Eu acho que não é um vídeo que vai contar pra vocês tudo que ele abarca, né? Não tem como dar conta disso, mas qualquer dúvida podem escrever aqui nos comentários. Bora trocar ideias sobre todas as portas e janelas que são abertas nesse arco, tudo que é fechado também. Podemos discutir sobre tudo isso. E se quiser nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de catarse recorrente e ajudar a gente a continuar produzindo todos os programas daqui do canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maregeek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!